Vamos falar agora de Swagger, documentação de APIs, tá? Como que a gente consegue configurar aí os nossos endpoints, escrever documentações de uma forma mais fluida, através de código, documentação, né? Documentando o próprio código e isso ser transferido, né? Para o Swagger lá, que é o nossa cara da nossa API, né? Onde a gente utiliza para testar, para ver o que é cada endpoint aceita, e quanto melhor especificado a gente consegue deixar esse nosso Swagger, menos a gente precisa escrever uma documentação, né? Porque lá a gente consegue colocar o que faz cada endpoint, como que é o nome de cada parâmetro, para que serve cada parâmetro, qual que é o tipo de retorno, e é isso que a gente vai ver um pouquinho aqui. Para quem não sabe, esse projeto aqui ainda tá no meu GitHub lá, né? A gente já implementou o Swagger aqui, só que a gente não documentou, não utilizou algumas ferramentas dele para fazer documentação. Então, o que tem até o momento? Tem aqui um Swagger Setup. O que tem nesse Swagger Setup? Tem basicamente para funcionar a parte da tela mesmo, né? O SwaggerGen lá, falar qual que é a versão, algumas documentações que a gente consegue ver, por exemplo, aqui no Authorize, né, dando uma breve descrição do que você deve colocar para funcionar a autenticação, o próprio esquema de autenticação aqui, a parte de segurança para ele fazer o reconhecimento do token. Então, porque isso já foi implementado, a autenticação, a autorização, né? A gente já implementou versionamento de API. Para quem está interessado também, é só ver as lives anteriores. Então, podem ver aqui que o nosso controller tem V1, né? Então, fica lá num formato exatamente assim, né? Ó, API V1. Se eventualmente surgisse uma V2 aqui, a gente conseguiria trocar aqui em cima no Swagger, V1, V2, V3, né? Iria trocar os endpoints aqui. Então já tem algumas coisas setadas aqui no Swagger. Basicamente o setup não tão simples, né? Não tão o básico, porque o básico é basicamente isso aqui, ó, Add Endpoints API Explorer, Add SwaggerGen, e esse aqui, User Swagger, Use Swagger UI, tá? Esse aqui é o básico. E aqui essas outras opções já são baseadas nas versões, tá? Versões, autenticação, etc. Mas beleza. O que a gente quer fazer aqui? Primeira coisa que a gente quer aproveitar os comentários que a gente faz no código mesmo, né? Então, em cima aqui do método, por exemplo, provavelmente vocês já fizeram isso em algum momento. Você tem como colocar aquelas tags summary, né? Tipo de resumo. Deixa eu copiar uma aqui para mostrar para vocês. No cadastro do usuário, por exemplo. Vamos por aqui. Summary, cadastro de usuário. Para que isso é bom, né? Quando está num método lá interno também que você pode chamar dentro da classe. Quando você está escrevendo código, você consegue ver esses métodos, né? Então vamos pôr um aqui só para ver, por exemplo. Ó, vou pôr um aqui em cima. Vamos ver se vai funcionar. API versioning. Vamos ver lá no program. API versioning. Olha só, aparece aqui, ó, cadastro de usuário, né? Fica bonitinho, né? Então, geralmente o pessoal faz esses tipos de comentário. Como que a gente aproveita esse tipo de comentário para que, estou colocando aqui no usuário, cadastro de usuário, que isso se torne uma documentação que vai para essa página aqui. Então, aquele cadastrar, né? Cadastro do usuário, como que é que eu coloquei? Cadastro de usuário. Como que eu faço ele aparecer aqui do ladinho escrito cadastro de usuário? Porque eu já quero aproveitar a mesma documentação, mesmo comentário para documentar a página da interface gráfica do Swagger. Então, o primeiro passo é a gente mudar uma opção do projeto API aqui no próprio CSProj para ele gerar esse XML, né? Ele gerar um arquivo com essas documentações.
E o próprio ASP.NET já faz isso, a gente só precisa pôr uma configuração aqui. Olha só qual que é a configuração. É generate documentation file e marca ele para true, certo? Beleza. E aí, para o ASP.NET não ficar reclamando que você esqueceu de colocar a documentação em todos os teus métodos, ó, acabei de fazer isso, tá? Para vocês verem. Tirei o no warning aqui, né? Coloquei gere documentação em arquivo. E aí eu salvei. E aí ele começou a dar um monte de erro, falando, ó, tá faltando um comentário em XML para um membro aqui que é público. Então todos os que forem public na frente, ele vai ficar reclamando. Você esqueceu de colocar a documentação, esqueceu de colocar a documentação. Mas assim, eu não quero colocar em todos, eu sou consciente, quero colocar só naqueles que eu quero, nos endpoints, para gerar aquela documentação. Né? Não é sempre que eu tenho que colocar a documentação naquele formato que eu mostrei. Então, para não dar ele não ficar incomodando, a gente coloca esse no warning 1591, que é o código da warning, né, do alerta. Então, vou salvar com esse no warning e vai parar de me incomodar. Então, ele vai aceitar só eu colocar onde eu quiser. Então, aqui vamos começar a documentar. Óbvio que eu não vou colocar só isso, né? Eu vou pôr mais coisa aqui. Eu vou colocar um summary, que é um resumo do que é esse meu endpoint. Cadastro de usuário. Simples assim. Remarks. O que é o remarks, né? Remarks. Eu posso colocar uma descrição um pouco mais extensa, que aqui é um resumo, né? Então uma descrição um pouco mais extensa, posso pôr um exemplo de uso, um exemplo desse objeto JSON, se eu quiser, mas como esse tipo de bind que eu coloquei no cadastrar já está fortemente tipado, o próprio Swagger já faz por padrão essa documentação. Então a gente nem rodou isso aqui. E ó, vamos lá no cadastrar usuário para vocês verem. Ó, ele já veio no formato aqui sem eu digitar nada, né? Tipo, deixa eu até dar um... se eu atualizar agora... Mas enfim, se eu atualizar agora ele vai... Não tá rodando, ele vai cair fora, tá? Mas, ó, por exemplo, outro endpoint aqui, vamos pegar um que tem aqui, ó, put, por exemplo. Olha só. Por eu colocar o tipo no método lá, no endpoint, ele já sabe de qual tipo. Não precisa de um exemplo naquele remarks. Então, aquele remarks, se quiser, você pode utilizar para falar algo mais detalhado. Por exemplo, usar esse campo, né? Cadastra o usuário na base de dados. Claro que aqui eu não precisaria estar detalhando dessa forma, mas é só para mostrar. Se o teu endpoint tem um detalhe muito específico que o cara tem que saber, que não está claro via interface, você pode mandar um cabeçalho a mais nessa requisição que faz tal coisa, etc, etc e tal. É algo que ele não vai ter acesso sem uma documentação. Então você consegue especificar um pouco mais o que está acontecendo, né? Algum detalhe que não fique claro só olhando para o endpoint. E aí vem os campos normais dessa documentação. Isso aqui não foi nada eu que inventei, já existe, né? Então, os nomes dos parâmetros que vieram aqui. Então, para cada nome de parâmetros, eu criei um param name, dados de cadastro do usuário. Se tivesse outros campos, você vai explicando o que vai em cada propriedade. O retorno, você pode falar o que vai retornar, se quiser. E aí você pode pôr, esse aqui é importante, tá? Você pode especificar quais que são os possíveis retornos, códigos de retorno e o que eles significam. Então, a gente sabe que aqui no nosso endpoint pode retornar bad request, que é o 400, o ok, que é o sucesso, que é o 200, e aqui tem um status code 500 aqui largado, né? Que é um 500 internal server error. Então aqui a gente consegue colocar os códigos e explicar o que é cada um. Beleza? Vamos ver como está hoje
a documentação do cadastro do usuário. Ó, sem rodar, não tá com as minhas modificações ainda, tá? O que ele pede, o que ele manda aqui, ó, request body, esse aqui já funciona, porque tá no bind aqui, né? Ele já entende. Aqui, ó, responses, possíveis responses, né? Isso aqui é da documentação. 200, sucesso. Mas ele não fala que pode vir um 400, que pode vir um 500. Por quê? Porque 200 é o padrão. Então, a API não tem como adivinhar, o Swagger não tem como adivinhar quais os status estão dentro do teu método. Você tem que falar para ele. Por isso que a gente colocou isso aqui, tá? Agora sim eu vou salvar e vou rodar para você verem a diferença. Não funcionou. Ué, por que não apareceu aqui? Né? Estranho. Ainda está só 200 aqui, não funciona nada. Porque a gente fez só uma etapa, tá? A gente só falou que a API tinha que gerar a documentação em XML. Vamos ver se gerou a documentação em XML? Vamos entrar aqui no bin, debug, .NET 6. Vamos ver se tem um XML aqui. Aqui, ó, way2commerce.api.xml. Vamos abrir esse cara aqui. Olha só, ele gerou para mim. Então ele falou aqui assembly, bonitinho. Nesse cara aqui, que é o cadastrar, tal. Então gerou a documentação. Por que não foi pro Swagger? Porque a gente falta fazer um negócio aqui, que é uma configuração. Lembra que a gente tem o Swagger Setup aqui? Falei que algumas coisas estavam feitas, mas não todas. Então a gente tem que falar para ele utilizar esse XML como parte da documentação dele. Então dentro desse add Swagger Gen, a gente vem aqui e coloca isso aqui. Já vou explicar essas 3 linhas, tá? XML, a gente tem que encontrar aquele XML que o ASP.NET gerou dentro da pasta. Então, para isso, a gente pega o assembly, vê onde está executando esse assembly, pega o nome dele, ou seja, o que é o assembly nesse projeto? É o nome do projeto, way2commerce.api. E aí, concateno com .xml. Por quê? Olha como que o ASP.NET gera o XML. É o nome do assembly mais XML. Então aqui eu montei o caminho para pegar o XML. Aí eu vou combinar, o nome do arquivo, desculpa. Aí eu vou montar com o path de onde ele está, que é o base directory, e concateno com o XML file. E aí eu faço essa opção para o Swagger entender. Options.include XML comments. Tá? E aí vou salvar e vou rodar. Agora a gente vai ver se vai funcionar. Vamos ver, hora da verdade. Olha só. Tá aqui, ó, cadastro de usuário. Olha o remarks onde ficou, que é uma descrição a mais, ou onde poderia vir um exemplo. Cadastra o usuário na base de dados. Olha que bonitinho que ficou aqui o parâmetro. O parâmetro que eu passo é o dados de cadastro do usuário. Quais são as possíveis responses? 200, que faz o quê? Usuário criado com sucesso. 400, que é o quê? Retorna erros de validação. E 500, que retorna erros caso ocorram. Só que ainda assim como o nosso amigo Marcelo falou ali, a gente consegue melhorar um pouquinho mais isso. Porque se você for ver o 400 aqui, ele não está falando qual que é o formato que retorna o 400, ele só está falando o que é o 400. 500, mesma coisa. Né? O 200 que ele dá um parecer aqui do que é o tipo de retorno. Né? E por que ele dá um parecer do tipo de retorno? Algumas coisas o Swagger ele é inteligente. Né? Então, ele só está entendendo que o 200 é um tipo desse formato aqui, porque olha só como que eu escrevi o meu retorno aqui da minha task. Action result do tipo usuário cadastro response. Só por esse motivo de ter tipado o action result, o Swagger já entende. Quer ver agora eu deixar genérico aqui para vocês verem? Vai funcionar a mesma coisa. Né? action result. Provavelmente vocês já viram muito endpoint assim. Só que aí ele não tem como descobrir qual que é o tipo de retorno.
aí provavelmente vai vir em branco, ou alguma coisa assim, tá? Ó, 200, usuário criado com sucesso, mas não veio o tipo, tá vendo? Então, se os teus endpoints forem de um iActionResult, você não, putz, vai dar um trabalhão, né, trocar tudo, etc. Você tem outra forma de fazer também, para deixar o tipo bonitinho lá. É agora que entra ali os atributos, tá? A gente vai trabalhar nos atributos agora. Vamos falar quais que são os tipos de resposta para cada código de erro aqui. Então, vamos colocar aqui em cima um produces response type. Olha só, produces response type. E aí a gente pode fazer o quê? O que aceita esse atributo aqui, né? Ele aceita um tipo, para a gente falar de qual que é o tipo que vai retornar, e o status code. Então, para o tipo status 200 ok, vai ser do tipo usuário cadastro response, né? Que é o que estava aqui antes no action result. Para o 400 badge request, por que eu estou passando só o status code? Por que eu não estou passando um problem details também? Porque eu poderia colocar aqui, ó, problem details. Eu sei que o badge request retorna do tipo problem details, né? Que a gente acabou de ver, inclusive, né? Só que por que eu não preciso? Porque, como eu falei, qual que é o padrão do badge request pro ASP.NET? É um problem details. Então, para not found, badge request, esses caras que o padrão já é retorno do tipo problem details, nem preciso colocar aqui, porque ele entende. Tá? Já para o 500, que não é o padrão problem details, aí eu coloco que é um problem details também, por exemplo. E aí, obviamente, eu teria que consertar aqui e tal, tudo mais. Ok, colocado então esses atributos, vamos rodar novamente. Vamos ver no que muda lá, né? No Swagger. Vamos vir aqui, ó, cadastro de usuário, beleza, o resto continua igual. Opa, 200, usuário criado com sucesso, mostrou o tipo. 400, erro de validação. E olha aqui o problem details. Type, title, status, detail, instance. E aqui ele até simula que podem ter propriedades adicionais, como a gente viu, né? Se criar um custom problem details, nada impede de ter additional properties aqui. Então ele já meio que simula, tipo, te dando um toque. Ele, ó, pode ser que tenha alguma coisa. E o 500 também. Então, olha só o nível. O cara que vem, tá, entre essa aqui, ó, cadastro, que não fala nada, não fala detalhe nenhum, não fala o que é o request body, fala que só pode retornar 200. E essa outra aqui, que já te dá uma noção, já te dá um detalhe, fala o que é cada parâmetro, fala quais que são os tipos de retorno, quais que são os formatos dos tipos de retorno. Dispensa muita documentação isso aqui. E você fez o quê? Só mexeu com o código. Né? Só aproveitou o que você estava escrevendo de comentário, alguns atributos a mais, sim, mas vai ser útil tanto para o seu cliente quanto para os devs que estão programando isso aqui. Então vai ser tudo útil, tá? Inclusive aqui, por você colocar o response type problem details aqui, ele fala aqui nos esquemas como que é também, né? Ele vai criando isso aqui. Ah, usuário, cadastro, response, sucesso, erros. Então, ele vai te ajudando a documentar. Beleza? E daí, claro, faz isso para todos os endpoints daí, né? E aí sempre mantém atualizado e você tem uma documentação aí boa para seguir. E até mesmo pra, quando você está lendo o código aqui, fica muito bom, né? Para você manter dessa forma.